Graça e paz, meus irmãos, um bom dia a todos. Que Deus os abençoe grandemente, amém? Hoje daremos continuidade na leitura, exposição e meditação, dos Salmos capítulo 130, 131 e 132. No capítulo 130 de Salmos, ele é um salmo penitencial. E por quê? Porque o fato de estar localizado após um salmo imprecatório, que é o Salmo 129, não é por acaso. Afinal, a pessoa poderia se alegrar tanto com a destruição do perverso, a ponto de esquecer-se de como está seu coração diante de Deus. Este salmo é o 11º cântico dos degraus. Sua estrutura é a seguinte: primeiro, ele fala a respeito do clamor pela piedade de Deus. Segundo, reconhecimento do perdão de Deus. Terceiro, a expectativa do perdão de Deus. E o quarto tópico da estrutura é o clamor pela misericórdia de Deus para com todos. Dando continuidade no capítulo 130, entre os versos de 1 e 2, o poeta clama a Deus das profundezas de seu desespero. Neste caso, não eram os inimigos que atribulavam sua vida, mas a culpa pelo próprio pecado é que lhe corroía o íntimo. Dos versos 3 a 4, Deus não observa nem marca nossos pecados, por meio do sistema de sacrifícios e, mais tarde, do sacrifício de Jesus Cristo. Deus fez redimir todos os pecados do seu povo. Ele não mantém registros, tal como um contador faria, dos pecados. O pecador realmente perdoado percebe a grandeza da graça de Deus. É grato pelo sacrifício de Jesus para a remissão dos pecados e vive no temor, ou seja, com reverência a Deus. Capítulo 130, entre os versos de 5 a 6. Nesses dois versículos, o poeta repete 5 vezes que sua esperança está no Senhor. Trata-se de uma expectativa confiante no Deus que sempre cumpre as suas promessas. Capítulo 130, dos versos de 7 a 8. Aqui o salmo passa da experiência de um indivíduo para a comunitária. Depois de declarar sua esperança, o salmista anima Israel a esperar no Senhor. Deus não só é capaz de libertar o indivíduo, como a comunidade de crentes que espera nele. E com certeza ele os remirá. No Antigo Testamento, irmãos, a redenção do povo de Deus se refere à libertação de seu povo da escravidão do Egito e de todos os inimigos nacionais, bem como o perdão dele para os pecados mediante o sistema de sacrifícios. Mas a redenção final de todo o povo de Deus só iria acontecer com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos uma referência em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. E eu peço aos irmãos que leiam as referências para dar um melhor entendimento ao contexto. Amém? E com isso, irmãos, finalizamos o capítulo 130. Iniciamos, então, o capítulo 131 de Salmos e vimos que, de acordo com o título, foi escrito por Davi, sem dúvida. A sua imagem apresenta a mesma combinação de simplicidade e profundidade que a imagem do pastor no Salmo 23. No capítulo 131, a partir do verso 1, vimos que é extremamente fácil ser soberbo. Podemos orgulhar-nos de nossas realizações acadêmicas, riquezas, aparências,
antepassados, país, cor da pele, cultura, trabalho ou até mesmo a posição social. Esse orgulho, irmãos, vem do coração, que para os judeus era o centro do ser e das decisões. Quando o orgulho está presente no coração, afeta todas as áreas da vida. Talvez ele queira dizer também que não olha para as coisas com cobiça, nem compara aquilo que vê com aquilo que tem, de maneira que seus olhos não se alimentam do orgulho no coração. Davi então declara que não anda à procura de grandes coisas. Isso não significa que ele nunca pense em questões importantes. Antes, não se intromete em assuntos que não lhe dizem respeito. Ele não se esquiva de suas responsabilidades, mas reconhece que não tem o direito de estar inteiramente a par de todas as coisas. Vê sua posição de forma realista e não demonstra presunção. Essas são as características e qualidades de Davi. Do versos 2 do capítulo 131, Davi usa o exemplo de uma criança e a sua mãe para ilustrar a humildade, o oposto da soberba. Os bebês recebem alimento e carinho da mãe e aprendem a amá-la e nela confiar. Sabem que a mãe os protegerá e suprirá suas necessidades. Por volta de 2 ou 3 anos de idade, porém, as crianças são desmamadas. Apesar de a mãe não lhe suprir mais o leite, continua sendo a pessoa em que buscam consolo quando algo dá errado. Desejam ficar perto dela e desfrutar do seu amor e proteção. Davi então descreve seu relacionamento com o Senhor da mesma forma. Certo do amor e proteção do Senhor, faz sua alma calar e sossegar. E temos algumas referências que falam, e complementam este cuidado de Deus por seu povo. Aqui nós temos Isaías, capítulo 46, versos 3, Oséias, capítulo 11, versos de 3 a 4, entre outros. Como uma mãe, Deus cuida de nós quando somos bebês espirituais, nos protege e provê tudo aquilo de que precisamos. Espera, contudo, que cresçamos na fé e à medida que nós desenvolvemos, Ele nos desmama e permite que experimentemos as dificuldades da vida e aprendamos mais a seu respeito. Aqui nós temos referência em 1 Coríntios, capítulo 3, versos de 1 a 2, Hebreus, capítulo 5, versos de 12 a 14. Infelizmente, irmãos, alguns cristãos querem continuar a ser bebês. Não é isso que o salmista deseja. Ele foi desmamado, mas não esqueceu que sua mãe o ama e o protege e que ele pode contar-lhe todos os seus problemas. Diante disso, pode descansar em paz na presença de Deus. Seu corpo talvez esteja passando por dificuldades, mas a sua alma continua em paz. Nos versos 3 do capítulo 131, o salmista deseja que Israel tenha a mesma paz. Sabe que a única forma de obtê-la é esperar no Senhor. Essa esperança não deve ser inconstante, mas firme, desde agora e para sempre. Quando chegarmos ao céu, porém, estaremos com Cristo, nossa esperança. Todas as nossas expectativas se concretizarão para a glória de Deus. Aprendemos então, irmãos, no Salmo 131, que o salmista Davi nos dá uma grande lição de humildade. Embora ele fosse um homem extremamente bem-sucedido, alguém que foi tirado de detrás das ovelhas de seu pai para ser rei de todo o povo de Deus, Davi revela que isso foi fruto da soberania de Deus. Por isso ele diz:
Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas projetam, sonham e imaginam coisas grandiosas para si mesmas. No entanto, a maioria das coisas que os seres humanos planejam para si não dão em nada. Isso, consequentemente, gera frustração. Não digo que seja errado sonhar, projetar ou desejar. A grande lição de Davi é, de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Lance todas as suas expectativas, irmãos, e sonhos em Deus. Faça como Davi, seja como uma criança no que se refere a confiar no seu Pai. Tranquilize sua alma e deseje viver a vontade de Deus para a sua vida. Dessa maneira, você será uma pessoa completa e feliz. Com esse pensamento, Davi conclui: ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Que a esperança de suas realizações, sonhos e projetos estejam todas no Senhor. Confie que aquilo que for sua soberana vontade se realizará em sua vida. Amém? Iniciamos então, irmãos, agora o capítulo 132 de Salmos. É um salmo real, onde aborda em forma de poesia, como o Salmo 89. O pacto de Deus com Davi, em 2 Samuel capítulo 7, no qual ele lhe prometera uma casa real, o que viria a se cumprir com a vinda do grande Salvador e Rei, o nosso Senhor Jesus. É possível, irmãos, que haja sido escrito em um ponto mais adiantado da história de Israel, depois do exílio babilônico. Isso explicaria o rogo do povo a Deus para lembrar-se de sua aliança com Davi. Sem rei para o trono, tinha o povo um bom motivo para clamar a Deus, pedindo-lhe que se lembrasse de sua promessa. É o 13º e o mais longo cântico dos degraus, sendo às vezes classificado como um salmo messiânico, onde sua estrutura é a seguinte: primeiro, clamor a Deus para que se lembre de seu pacto com Davi. Segundo, a expectativa do cumprimento dessa promessa. Terceiro, oração pela vinda do reino de Deus. Quarto, recita da promessa a ser cumprida. E quinto ponto é a elaboração do pacto de Deus com Davi. Então, iniciamos o capítulo 132 a partir do verso 1, percebendo que esse salmo foi escrito no período pós-exílico. As palavras "lembra-te, Senhor", de Davi, têm importante significado. Nos anos entre o retorno do povo a Jerusalém e o nascimento de Jesus, teria havido forte desejo por parte dos justos de que o Senhor restaurasse o reinado de Davi, cumprindo sua promessa. Dos versos de 2 a 4, poderoso de Jacó é uma designação rara de Deus. Expressões parecidas ou idênticas só são encontradas em Gênesis, capítulo 49, versículo 24, e Isaías, capítulo 1, versos 24, e capítulo 49, versos 26. Capítulo 132, a partir do verso 5. A expressão lugar, com essas palavras, o poeta recorda o desejo de Davi de construir o templo para o Senhor. A reformulação poética das narrativas das Escrituras é uma arte tradicional em Israel. Dos versos 6 a 9, Efrata refere-se à região de Belém. O templo de Jerusalém era tido como
o escabelo de Deus, que habita no céu. No contexto desse salmo, o clamor "Levanta-te, Senhor" é uma oração para Deus realizar sua promessa de colocar um grande rei no trono de Davi. Nos versos 10 do capítulo 132, não faças virar o rosto. Com base na promessa de Deus a Davi, o salmista clama a Deus para que cumpra a sua palavra e envie o seu ungido. É um toque de trombeta pela vinda do Rei Salvador, o nosso Senhor Jesus. Versos 11 e 12, as palavras do Senhor jurou são uma reformulação poética das palavras centrais do pacto de Davi em 2 Samuel, capítulo 7, dos versos de 8 a 16. A concretização definitiva dessas palavras aconteceu com o advento de Jesus Cristo, o Filho de Davi, como vimos lá em Lucas, capítulo 1, versos 32 e 33. Teus filhos, a promessa a Davi possuía termos específicos sobre as bênçãos que Deus pretendia derramar sobre os filhos leais, sobre como disciplinar seus filhos desobedientes, sobre a concretização definitiva do pacto quando viesse o aguardado filho assim esperado. Nos versos 13 do capítulo 132, ao escolher a descendência de Davi, Deus escolheu também Sião como a sua morada. Versos 14 a 16, a expressão meu repouso. A decisão, então, irmãos, de Deus é fazer de Sião sua morada eterna na terra, que em hebraico significa local de descanso. Com essas palavras foram escolhidas a dedo. O Senhor, que habita aos céus, vem ao seu povo para viver no meio dele e abençoar todos os homens e povos com sua magnífica presença e salvação. Versos 17. Esse versículo celebra a promessa de Deus de mandar o seu ungido. As palavras força e lâmpada referem-se à autoridade e à retidão do Messias. E finalizando o capítulo 132, a expressão sua coroa. O reino do Messias permanecerá para sempre, e seus inimigos não resistirão a ele. E o que podemos então, irmãos, aprender neste Salmo 132? O salmista Salomão, filho de Davi, oferece uma oração de consagração ao Senhor Deus. Provavelmente foi logo após a conclusão da obra de construção do templo. Salomão suplica a Deus que receba a obra e a abençoe. Ele providenciou que a arca fosse encontrada e fosse colocada no templo, lugar que ele chama de habitação para o poderoso Jacó. O grande empenho do filho de Davi foi agradar a Deus e garantir que a promessa feita a seu pai permanecesse. Por isso, ele repete as palavras do Senhor ditas a Davi em 2 Samuel capítulo 7. Ó Senhor, o Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Sabendo que Davi é uma figura de Jesus, podemos perceber melhor a importância da atitude de Salomão ao consagrar toda a obra a Deus. A grande lição do Salmo 132, irmãos, pode ser vista em dois aspectos. Primeiro, a fidelidade do homem a Deus, na preocupação de Salomão em fazer tudo conforme lhe fora ordenado, com a finalidade de agradecer-se a Deus. E o segundo aspecto, a fidelidade de um filho ao seu pai. Salomão administrou fielmente toda a riqueza e os projetos que seu pai Davi lhe confiou. Honrou a memória de seu pai e continuou a servir a Deus.
E finalizando, irmãos, a leitura de hoje. Ou seja, aprendemos muito sobre o relacionamento com Deus e com os homens nestes salmos. Que o Senhor nos ajude a vivê-lo. Amém? E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Salmos, no capítulo 130, 131 e finalizando no capítulo 132. Que os irmãos tenham uma ótima leitura, uma ótima meditação nas Sagradas Escrituras. Fiquem com Deus e até amanhã, se assim Deus o permitir. Amém? Um forte abraço, amados irmãos, e à disposição dos irmãos caso necessitem. Fiquem com Deus.